Nesse vídeo eu quero falar sobre um olhar de um médico cristão, o que acontece depois que você morre, a verdade bíblica que ninguém te contou. Você já imaginou o que acontece um minuto depois que você fechar os olhos pela última vez? Quando o suspiro escapa do seu corpo, o que acontece com você, o que acontece com a tua alma, o que acontece com o teu espírito, para onde vai a alma, para onde vai o espírito. E nesse vídeo eu quero, sob a base da Bíblia, falar um pouquinho o que acontece com tudo isso. Talvez você ache que tudo acaba ali, ou talvez nunca tenha parado para pensar. Mas hoje eu vou te mostrar como médico e como um médico cristão, obviamente, o que acontece quando a vida termina e a eternidade começa. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico com quase duas décadas de experiência, trabalho na área de medicina integrativa, mas lá no começo eu trabalhei em pronto-socorros lotados, tá? Já trabalhei em serviço de urgência do SAMU e vi muita gente morrer, algumas em paz, outras em total desespero. Já segurei as mãos geladas, vi olhos se fechando, sem volta e famílias desabando. E sabe o que sempre me assombrou? A pergunta que ninguém podia responder ali na sala de emergência. O que aconteceu com aquelas pessoas depois que o coração parou, depois que o monitor parou de fazer barulho? O que houve com sua alma, com seu espírito? O que aconteceu? Mas antes eu quero te perguntar, vamos lá. Você já perdeu alguém que ama e ficou perguntando onde ela está neste momento agora? Você tem medo da morte? Sabe para onde vai, tá? Você sabe para onde que você vai se o seu coração parar de bater agora, se a morte bater na sua porta hoje? Se sim, fica comigo, porque a Bíblia não esconde nada e o que ela revela pode mudar a sua eternidade. Obviamente, muita gente acredita que depois da morte é só escuridão. Outros acham que você vira uma energia no universo. Alguns acham que ainda dá tempo de fazer alguma coisa depois que morre. Mas a Bíblia é clara, direta e sim, muito mais séria do que parece. Não existe reencarnação. Não existe segunda chance. E não existe limbo espiritual esperando evolução. De acordo com a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, morreu, acabou a chance. A eternidade está selada. Então, o que acontece então com o corpo depois que você morre? O corpo volta ao pó. É matéria, é biologia. Lá em Gênesis 3,19, do pó vieste, ao pó tornarás. Eclesiastes 12,7, o pó volta à terra como era. Como médico, já vi isso com meus próprios olhos. O corpo perece, mas nem tudo morre ali. Em relação ao espírito, Dr. Jean, olha, de acordo com a Bíblia é o seguinte, o espírito é a centelha que nos conecta com Deus. Quando alguém morre, o espírito volta a Deus, que o deu. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, 12:7, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas voltar para Deus não significa salvação. Significa julgamento, significa que o dono da vida vai decidir o que está feito com aquele que recebeu essa vida. E sobre a alma? Bom, a alma é o seguinte, aqui está o ponto mais sério. A alma que carrega a sua identidade, sua consciência, suas emoções, vai para dois destinos imediatos. Primeiro, o céu, para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, tá? E o segundo ponto, para o escuro, para o inferno. Mas os que rejeitaram a verdade ou viveram longe de Deus. Lá em Lucas 16, 22, 23 diz, morreu o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Agora preste muita atenção, tá? Essa passagem não é uma condenação à riqueza, preste atenção. Jesus não está dizendo que o rico foi condenado por ter posses.
Pelo amor de Deus, se fosse assim, homens como Salomão, Abraão e até Davi, que foram extremamente ricos, estariam perdidos. E sabemos que eles eram íntimos de Deus. A questão aqui não é o dinheiro, mas o que a alma carrega em relação a ele. Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema do rico da parábola não era sua conta bancária, era sua indiferença, sua arrogância, seu egoísmo e sua ausência de fé. Isso pode ter um rico, pode ter um pobre. Então, não é questão de ter dinheiro, tá? Ele ignorou Lázaro à porta todos os dias e viveu para si, sem temor de Deus. Portanto, a alma que rejeita a verdade e vive longe da presença de Deus, seja pobre ou rica, estará distante da salvação. O critério aqui é espiritual e não financeiro. Esse texto é claro. Jesus não contou isso como uma metáfora, mas como realidade eterna. O rico estava consciente, lúcido e sentindo as consequências eternas de sua escolha em vida. Então, seja você rico, seja você pobre, o que você escolheu em vida é que vai contar, entendeu? Jesus contou essa história para chocar. Lázaro era pobre, desprezado, doente, morreu e foi levado pelos anjos. O rico tinha tudo nessa vida, mas ao morrer abriu os olhos no tormento porque escolheu coisas erradas aqui nessa vida. Tá? Então, Lucas 16:24 diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele não pediu mais festas, não pediu riquezas, pediu água, um alívio, uma chance, mas já era tarde. Lucas 16:26, está posto um grande abismo entre nós e vós. A alma dele estava consciente, ele lembrava da vida, da família, dos irmãos, mas não podia mais fazer nada. Se a morte chegasse agora, se a morte chegasse hoje, você estaria pronto? Seu espírito está em paz com Deus? Sua alma está salva? 2 Coríntios 6:2 diz: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não espere pelo amanhã, não confie só na religião, não pense que ser bom é suficiente. A eternidade é decidida antes da morte, e quando a alma sai do corpo, não há mais como voltar atrás. Se você quer se reconciliar com Deus agora, se você quer ter a certeza de que sua alma estará com o Senhor quando esse dia chegar, ore comigo agora, com muita fé. Feche os seus olhos, deixa eu orar para você. Você vai repetindo essas palavras assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua graça. Hoje eu entrego minha alma e meu espírito em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me prepara para o dia em que eu estiver diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Transforme a minha vida, transforme meu coração. Quero me reconciliar contigo, Senhor. Pai, eu declaro no reino espiritual que o Senhor é o meu Deus, o meu único Deus, único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, eu não quero partir agora, mas se for da tua vontade, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Lembre-se de mim, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, então, para resumir, a gente não sabe quando é que a gente vai, pode ser daqui 100 anos, a gente só sabe que a gente não vai passar de 120. Tá? Muitos já queimaram a vela pela metade, outros já se foram, tem pessoas que estão preparadas para ir quando Deus chamar,
A questão é, até quando você vai continuar esperando, tendo uma vida medíocre, e eu digo medíocre não no sentido pejorativo, mas se assemelhando à média, e a média, infelizmente, a média da população está inconsciente da clareza que é aceitar Jesus. Jesus, ele ainda vive. Jesus não está mais na cruz. Jesus morreu por você. Está na hora de você aceitar Jesus para que você tenha uma vida eterna. Não sou eu que estou falando, eu sou apenas um médico cristão que já vi muitas pessoas partirem na minha frente quando eu trabalhava em pronto-socorro e hoje eu trabalho com a medicina preventiva. E a Bíblia é uma forma de você prevenir. Prevenir, tá? Já selando o teu futuro na eternidade. Se fez sentido para você esse vídeo, tá? Comente aqui abaixo dizendo assim: Dr. Jean, eu orei contigo e eu quero que Deus cele a minha vida. Desculpa. Dr. Jean, eu orei contigo, em nome de Jesus, estarei no livro de Deus, com meu nome no livro de Deus pela eternidade. Eu declaro bênção de Deus na tua casa, declaro saúde física, declaro saúde do corpo, saúde da alma e saúde espiritual e muita prosperidade na tua vida. Fez sentido para você? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.